Tô gravando esse vídeo aqui no meio das minhas férias, onde eu parei de fato para pensar, para refletir, para lapidar e finalizar as minhas metas pessoais para 2026. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu quero te inspirar a escrever suas metas e eu quero me comprometer publicamente com as metas que eu tracei para mim, para que se torne um pouco mais fácil de alcançá-las. Família, todos os anos eu tenho esse costume, eu tenho esse ritual de sentar e fazer metas de fato. Definir o que vai ser do meu ano. Já tem vários anos que eu faço isso de maneira protocolar. E isso me ajudou muito a crescer, isso me ajudou muito a me desenvolver de verdade. Assim, meu crescimento, depois que eu comecei a fazer isso, comparado com quando eu não fazia isso, ele foi exponencial. Por isso se tornou um hábito, se tornou uma metodologia que eu uso para a minha vida. Eu quero te apresentar essa metodologia, te mostrar um pouco de como você pode fazer para a tua vida também e me comprometer com algumas metas que eu tracei para te inspirar e para você como líder de negócio criativo também, se for o teu caso, para que você implemente na tua rotina. E antes da gente embalar aqui no conteúdo desse vídeo, quero te desejar um feliz ano novo e te agradecer por 2025. Foi um ano de muito crescimento aqui no canal. Obrigado a você que assiste todos os vídeos, obrigado a você que compartilha, que comenta, que interage, ou até você que só escuta na sua quietinho e aprende com isso, implementa algumas coisas na sua vida, se inspira, se entretém a partir do conteúdo que tem aqui, de alguma forma participa. Sem vocês, esse canal aqui não existiria. É por vocês que eu faço essa parada, é para compartilhar conhecimento gratuito, é para cumprir o meu propósito, cumprir a minha missão no mundo e fazer com que mais pessoas prosperem através do audiovisual. Essa é a minha missão, essa é a visão. Que bom ter você aqui comigo. Bora junto para mais um ano. Morou? Obrigado pela companhia. Feliz ano novo para nós. Que seja um ano de saúde, de paz e de muito trabalho. De muito trabalho. Falando em saúde, paz e muito trabalho, vamos entrar na nossa pauta, vamos falar das metas. Primeira parada, família, eu conquistei na minha vida espaço mental para pensar nas metas, clareza para poder pensar. Eu estou aqui numas mini férias que eu tirei no começo do ano, hoje é dia 4 de janeiro, e eu gosto muito desse período do ano para pensar na vida, né? E para traçar o plano. Eu começo a fazer isso ali em dezembro, essa é a grande realidade. Eu começo a fazer isso de forma mais estruturada e depois eu viajo para pensar. Eu compro um espaço mental, eu compro um espaço na minha agenda para eu poder ter clareza para pensar, estruturar as minhas metas de fato e definir o que de fato eu vou me comprometer ao longo do ano, tanto a nível de negócio quanto a nível de vida pessoal. É tudo muito interligado, né? Mas é sobre vida pessoal que eu vou falar aqui. Até porque, família, se a vida pessoal ela não estiver alinhada, irmão, se não estiver no eixo, não tem a menor condição de você conseguir tocar o teu negócio. Se a tua vida pessoal não estiver no eixo, não tem condição de você conseguir tocar o teu negócio. Você tem que ter saúde, você tem que ter discernimento, você tem que ter clareza, você tem que ter disposição, você tem que ter energia, você tem que ter paz, você tem que ter sabedoria, você tem que ter uma série de elementos da sua vida no eixo para você conseguir tocar o seu negócio com eficiência. Então, primeiro eu cuido de mim, para depois eu poder cuidar do meu negócio. E acredite, irmão, eu já tentei inverter essa ordem, eu já tentei só cuidar do negócio e negligenciar a mim mesmo. Eu já tentei traçar metas só para o negócio, ter um plano só para o negócio, não ter um plano para mim. Ou, na verdade, eu fui ingênuo, ou talvez negligente, ou me faltava conhecimento para. Mas hoje que eu tenho esse conhecimento, eu faço questão de passar ele aqui adiante, te orientar em relação a isso. É óbvio que em vários momentos, de várias fases da sua vida, é necessário que você pese essa balança mais para o lado do trabalho. Eu também estou nessa fase atualmente. Eu já conquistei um melhor balanceamento dessa balança, mas a minha vida está muito mais pesada para o lado do trabalho do que para um equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito ele não existe. Você não consegue construir nada em equilíbrio, né? Nada relevante é construído em equilíbrio. Precisa existir um desequilíbrio para você potencializar, exponencializar algo. É isso que o meu trabalho pede hoje, é isso que eu faço. Só que do mínimo balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, aqui na vida pessoal eu mantenho alguns pilares que são indispensáveis. É cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito, cuidar do conhecimento que eu coloco para dentro e manter a minha paz. E é isso que eu te recomendo que faça, irmão. Minimamente, o mínimo possível que eu consiga te inspirar hoje para você construir boas metas, para você cuidar do teu corpo, da tua mente, da tua saúde, para você se manter bem, para você se manter em paz, você conseguir tocar a tua carreira, conseguir tocar teu business. Essa é a parada. Falando sobre as minhas metas, cara, em primeiro lugar, assim, eu defini uma palavra do ano. Eu gosto muito de ter uma palavra que orienta o meu ano. E essa palavra do ano, e a palavra de 2026 é foco. Foco na minha saúde, foco nos meus objetivos, foco no meu corpo,
foco na minha mente, foco na minha clareza mental, foco no meu plano e não no plano dos outros. Não nas oportunidades extras que surgem. Foco no plano que eu tracei. Eu tracei metas ousadas que elas exigem o meu 100%. Para que eu esteja 100%, eu preciso ter foco. Eu não preciso ficar, eu não posso ficar pensando 2 vezes antes de fazer. Eu não posso ficar postergando, procrastinando. Eu não posso ficar me abrindo a todas as conversas, todas as oportunidades e todas as ideias de outras pessoas. Eu preciso me concentrar no meu plano. A palavra do meu ano é foco. Eu tenho tatuado foco, inclusive, aqui no Gogó, porque já tem alguns anos que essa palavra me orienta. Mas a palavra desse ano, de fato, é foco. Em outros anos, no ano passado, por exemplo, a minha palavra do ano foi expansão, porque eu estava em ano de expansão. Eu estava em ano de expansão da Sandy Filmes para São Paulo. Em outros anos, a palavra já foi eficiência, onde eu estava buscando estabelecer melhores processos, organizar a minha vida e organizar a produtora, e conquistar uma eficiência melhor financeira, uma margem melhor. Em outros anos, a palavra já foi crescimento, mas esse ano a palavra é foco. E aqui fica a minha primeira visão. Defina uma palavra para o teu ano, uma palavra que vai guiar o seu ano. Se possível, irmão, tatua essa palavra, ou escreve ela em um lugar que você veja todos os dias, ou todos os dias ao acordar, declare essa palavra. A palavra foco é a palavra do meu ano, porque é a palavra que tem mais relação, ela é a palavra que embala o meu ano e é a palavra que vai me ajudar ao longo do ano, é o meu mantra para esse ano. Por isso, essa foi a palavra escolhida. Palavra definida, eu começo a escrever as minhas metas. E as minhas metas, Fabrício, eu já contando quais são as minhas e já te mostrando te apresentando como idealmente você pode fazer a sua e deve fazer a sua. Existe uma metodologia que eu uso há muitos anos. Ela é uma tradução da metodologia OKR que eu utilizo para a produtora, que está pautada em grandes objetivos e resultados-chave para cada área do negócio. Eu traço um grande objetivo e resultado-chave, algumas metas para cada área da vida. Eu divido isso em 5 pilares: saúde, conhecimento, família, trabalho e dinheiro. Saúde, conhecimento, família, trabalho e dinheiro. Essas 5 grandes áreas da vida, para cada uma dessas áreas eu traço um grande objetivo, né, e traço as metas que me fazem alcançar esse objetivo. Com isso eu consigo um plano bem detalhado do que eu vou fazer, como eu vou chegar lá, e dentro desse como eu estruturo e eu desenho a minha agenda do ano. Então se torna uma coisa bem processual, seguindo uma metodologia que funciona e te ajuda a se manter dentro do plano. Porque essa é a dificuldade, muitas vezes, né? Você traçar um plano, definir o que, nem é tão difícil. O problema é o como, né? A dificuldade está no como. Mas justamente onde está a dificuldade é onde você tem que ser mais preciso ao aplicar para que você, de fato, tenha um resultado. Porque o que define o resultado, se você vai chegar ou não, é o como, não é o que. Né? O que ele precisa estar muito bem estabelecido e o como precisa ser muito bem definido para que você se mantenha dentro do plano. Então, pega isso. 5 grandes áreas da sua vida, um grande objetivo para cada área e metas, pequeno resultado-chave que te fazem alcançar esse objetivo. Abrindo alguns para vocês aqui, a minha meta de saúde para esse ano, ela é o seguinte: construir o melhor shape da minha vida. O que essa frase carrega? Tá? Ela carrega saúde por si só, né? Isso significa que eu não quero pisar no hospital, significa que eu quero ter o melhor corpo, significa que eu quero estar com o máximo da minha energia, o máximo da minha disposição, o máximo da minha clareza mental, significa que eu quero estar voando a nível físico, porque eu sei que se eu cuidar do meu corpo, eu estou cuidando de muita coisa junto. Então, construir o melhor shape da minha vida é o meu grande objetivo de saúde. Dentro desse grande objetivo, eu traço algumas metas que eu preciso fazer para chegar lá. Estou compartilhando com vocês algumas dessas metas. Fazer 310 treinos no ano é uma meta que eu tenho esse ano, que isso é equivalente a 6 treinos por semana. Fazer 50 sessões de surf é uma meta que eu tenho esse ano. O surf é um esporte altamente completo em relação à parte física, além de me trazer milhares de outros benefícios, ele traz esse benefício da parte física. Esse é um ano que eu quero estar mais no mar, que é um esporte que eu amo muito mais do que eu já tive do que eu consegui estar no ano passado. Esse ano eu quero estar mais dentro da água, então vou fazer isso. Esse ano é um ano onde eu vou começar um acompanhamento com um nutrólogo, que é algo que eu nunca fiz. Então já está marcado logo em janeiro, já vou fazer uma primeira um check-up geral, uma bateria de exames, e vou iniciar esse acompanhamento ao longo do ano. Tá?
Vou traçar com ele algumas metas de massa corporal, taxa de índice de gordura, tá? Todas essas taxas, tudo certinho. A gente vai traçar um plano juntos para o ano, ainda não tem esse plano, mas fazer essa bateria de exames, essa primeira consulta e contratá-lo para o ano inteiro faz parte das minhas metas desse ano. Então, essas são formas que eu construo o shape da minha vida. Essas são as metas que me colocam perto do meu grande objetivo de saúde. Pegou a visão? Em cima disso, com base nisso, já começa a construir, você já consegue começar a construir os seus objetivos na área da saúde. Qual é o seu grande objetivo da área da saúde? Não pisar no hospital, dormir melhor, não espirrar, construir a melhor saúde que você já teve na sua vida, sentir-se bem energizado. O que você vai precisar fazer para cumprir? Para reduzir, redução de peso, o que você vai precisar fazer para cumprir esse objetivo? Abandonar o sedentarismo, o que você vai precisar fazer para cumprir esse grande objetivo? Eu tenho outro grande objetivo na área do conhecimento, que ele tem relação com melhorar e evoluir como líder e desenvolver a habilidade da língua inglesa. Eu não tenho inglês, eu não falo ainda o inglês com a fluência que eu gostaria, eu não leio com a fluência que eu gostaria. O inglês ele é muito enferrujado, porque durante anos eu negligenciei isso. Esse ano, mais do que nunca, eu vou dar o gás nessa parada, além de continuar me desenvolvendo como líder. Então, para esse ano, dentro desse grande objetivo, quais são as metas que eu tenho? Fazer 100 aulas de inglês, que é o equivalente a 2 aulas por semana, já está contratado, já vou fazer. Eu já comecei a fazer no final do ano passado e vou dar sequência esse ano. Ler 4 livros inteiramente em inglês, podendo usar o recurso ali de tradução para algumas frases ali no Kindle, mas vou ler 4 livros em inglês. Então, em relação ao inglês, é isso. Em relação ao meu desenvolvimento como líder, vou escolher 2 cursos, 2 imersões, 2 mentorias presenciais para fazer, para me desenvolver enquanto líder, para aprender mais sobre gestão, para aprender ainda mais sobre negócio. Vou ler 24 livros sobre negócios e sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, para me desenvolver enquanto líder à frente dos meus negócios. Então você vê que cada meta ela precisa ter um indicador-chave que você possa mensurar. Isso é uma boa prática dessa metodologia. Para cada meta que você traçar, ela tem que ter um número, que aí você consegue acompanhar. Ler 24 livros, fazer 100 aulas de inglês, estudar tantas horas por dia. Tem que ter um número que você possa metrificar, que você possa acompanhar, senão fica muito difícil você alcançar, você chegar nessa meta de fato, ou você saber se fez ou não fez. Fica muito fácil você se sabotar, se enganar, deixar um aspecto subjetivo na mesa. É muito melhor você deixar isso tudo muito bem, muito protocolar, seguir muito bem o racional da metodologia para que essa metodologia se cumpra. Falando em família, é um ano que eu quero pelo menos ter um encontro, conseguir encontrar os meus pais, meus parentes, pelo menos uma vez por mês. Eu estou morando distante deles, eu estou morando em São Paulo, eles estão no Rio. Eu quero conseguir uma média de pelo menos 12 encontros com os meus coroas ao longo do ano. Isso é uma meta minha. Eu quero fazer uma viagem que eu vou tirar 30 dias de férias na Indonésia. É uma meta minha para esse ano, tirar 30 dias de férias para me conectar comigo mesmo, para me conectar com a minha mulher, para ter um tempo meu com ela de férias, completamente offline, fazendo poucas intervenções ali no trabalho, mas sem trabalhar de fato. Eu não vou nem viajar, eu vou tirar férias mesmo. Eu quero ficar offline ao longo desses 30 dias, ficar dentro d'água, surfando, treinando, ficando com minha mulher, vivendo a vida de uma outra forma, desconectado do trabalho para voltar depois reenergizado. Então, isso é uma conquista para esse ano. Além disso, eu estruturei com a minha mulher da gente fazer 4 mini trips pelo Brasil ao longo do ano, e a gente já está aqui em uma delas agora. A gente veio para o litoral norte de São Paulo, estou aqui em Maresias, que a gente veio para começar o ano bem, começar o ano junto, começar o ano leve. Eu vim para pegar umas zonas, já para a gente dar aquela primeira energizada, aquela primeira carregada para começar o nosso ano bem. A gente quer fazer isso pelo menos 4 vezes ao longo do ano, além das grandes férias que a gente vai tirar. Então, essas são algumas metas de família, na área da família, pensando para o ano. Tá pegando a visão, família? Tá ficando claro? Com esses exemplos, eu estou conseguindo te inspirar, te mostrar o caminho e já deixar estruturadinho para você começar a escrever o teu. Comenta aqui para mim, me diz se está fazendo sentido para você e já escreve aqui para mim uma meta que você vai traçar esse ano. Escreve uma meta que você vai traçar esse ano a partir desse vídeo que você viu aqui, a partir de alguma inspiração que eu já te trouxe, de algum conhecimento que você já pegou. Vou desenhar uma meta tal, a minha meta será tal. Escreve aqui para mim. As minhas metas de trabalho, elas se conectam muito com as da Sandy
e com as da Academy, né, que são meus dois grandes negócios. Então, as minhas metas de trabalho, eu diria que elas se disseminam e elas entram nos OKRs da Sandy, elas entram nos OKRs da Academy. Mas, de maneira geral, um grande objetivo que amarra tudo isso é alcançar 25 milhões em faturamento nesses negócios em 2026. Para isso se concluir, eu tenho uma série de iniciativas, uma série de metas a cumprir, tanto na escola quanto na produtora, mas 25 milhões de faturamento agregado é um grande número público que eu tenho aberto sobre uma meta minha de negócio, uma meta minha de trabalho para esse ano. Eu tenho várias outras metas que elas são mais pessoais, que elas não são públicas dentro disso, quanto dinheiro que eu vou colocar no bolso de fato, qual vai ser a minha receita e a minha margem de cada um desses negócios, algumas iniciativas que eu tenho que fazer, mas essa é uma meta geral pública que eu gosto de compartilhar para me comprometer publicamente com isso e correr atrás mais do que nunca. É um número ousado, é um número difícil de se fazer, não é uma meta simples, uma meta que vai exigir meu 100%, é uma meta que vai exigir meu foco, mas é a meta que eu estou correndo atrás para fazer e que eu tenho convicção que eu vou fazer. Ano passado, por exemplo, a minha meta era me mudar para São Paulo. Ela era uma meta que, ao mesmo tempo que ela era de vida, ela era de negócio, né? A palavra do ano era expansão, a mudança para São Paulo era o grande objetivo a ser cumprido na área de trabalho. Esse ano, o grande objetivo é alcançar 25 milhas de faturamento. Sobre dinheiro da pessoa física, eu tenho uma grande meta que eu posso compartilhar, que ela é pública, para te inspirar nisso também, que é investir 65% do meu dinheiro. Tudo que eu tirar, tanto de Prolabore quanto de dividendo das empresas, eu vou viver com 35% desse dinheiro, gastar 35% desse dinheiro e 65% desse dinheiro vai se reverter em investimento para a construção do meu patrimônio. Óbvio que isso é uma conquista, né? Durante muitos anos o meu investimento ele foi zero, depois ele foi 10%, depois foi 20%, depois, e aos poucos gradativamente você vai conseguindo investir mais, né? Depois de uma certa estrutura que você já estabelece. Esse ano eu estou indo para 65% de investimento dessa grana. Assim. É uma meta que me tira de uma zona de conforto, porque confortável seria gastar mais, subir padrão de vida, né? Parecer rico, mas não construir riqueza de verdade. Então eu estou muito mais preocupado em construir riqueza do que parecer rico. Então, ao invés de ficar torrando esse dinheiro, eu vou botar esse dinheiro na conta. Eu desenvolvi um prazer absurdo em olhar para a conta e ver dinheiro. Isso traz uma paz, isso traz uma tranquilidade. Isso constrói o teu travesseiro. Isso, para mim, se tornou algo inegociável depois que eu aprendi isso. Demorei para aprender, tá? Fui muito negligente com dinheiro. A vida me bateu nisso. Eu já fui desaforado com dinheiro. Eu já quebrei a minha produtora por causa disso. Quem me conhece e acompanha mais tempo aqui já me viu contando essa história. Mas agora eu cuido muito disso, do dinheiro da empresa, do meu dinheiro. Esse ano eu vou investir 65% de tudo que eu fizer. E você vai investir quantos por cento que você ganhar esse ano? Você nunca investiu, começa com 10% que seja. Se você já investiu ano passado 10%, investe 20% esse ano, investe em teu dinheiro, irmão. Não fica tentando parecer rico, não sobe teu padrão de vida a um ponto que se torne desnecessário para agora. Vive com o essencial, mas com um prover essencial para você e para sua família, mas bota dinheiro no banco, irmão, bota dinheiro na conta, que essa paz ninguém vai te tirar. É isso, minha família. Essas são algumas das minhas metas públicas para esse ano. Está comprometido publicamente para que me facilite correr atrás delas. Eu tenho uma motivação a mais para correr atrás delas. Eu te recomendo fazer isso. Se comprometa publicamente, não com todas. Tem coisa que é muito pessoal. Eu tenho pelo menos o dobro de metas do que eu abri aqui. Eu abri aqui umas 12 aproximadamente. Eu tenho o dobro disso, mas tem algumas que são guardadas para mim, são muito pessoais. Outras são públicas que eu me comprometo com elas e corro ainda mais atrás, pego uma motivação a mais. Comprometa-se com as suas metas. Escreve pelo menos uma foda, desafiadora, ousada que você tenha traçado para esse ano aqui para mim. E comenta se você quer que eu faça um vídeo com as metas da Sandy Filmes. Se você quiser que eu abra aqui algumas das metas e os porquês delas, das metas da minha produtora para 2026, comenta aqui embaixo, Egon, coloca as metas da Sandy, Egon, escreve as metas da produtora, faz um vídeo sobre as metas da produtora, que eu vou fazer esse vídeo para você. Demorou? Se tiver 50 comentários pedindo as metas da produtora, eu vou fazer, senão eu vou deixar quieto, vou guardar elas para mim e para o meu time. A escolha é sua. Faz a sua parte, comenta aqui. E
complementar esse vídeo, já embala no vídeo da agenda. Se você ainda não assistiu como montar a sua agenda, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Rotina, produtividade, performance, metas, é daqui para lá. Corre agora e vai para o vídeo da agenda.